da gente começar a falar sobre tarô, é legal a gente ter uma introdução a algumas coisas primeiro, depois a gente tem a introdução ao tarô, aí sim a gente entra nas cartas em si. Antes de falar sobre tarô, é legal a gente falar sobre espiritualidade. É legal a gente entender que aquilo que a gente está vendo aqui, né, de mundo físico, de mundo material, é só uma parte da verdadeira existência. É um fragmento da verdadeira existência. A verdadeira existência ela é muito maior, muito mais profunda, muito mais complexa, muito mais fantástica do que aquilo que a gente consegue ver e sentir com os nossos cinco sentidos físicos. No processo de encarnação, a gente é como se colocasse uma série de véus sobre a nossa consciência que nos impede de enxergar o que há além da matéria. Quando a gente entra nesse corpo físico, aqui nesse veículo físico, a gente enxerga apenas uma parte da matéria. Um exemplo que eu adoro dar nesse sentido, eu sempre dou nos cursos, eu sempre dou até nas lives mesmo, é o exemplo da luz física. O espectro eletromagnético ele é gigante, ele tende para o infinito, né? Mas o nosso olho físico enxerga só uma pequena partezinha, só uma pequena frequenciazinha. E o mundo físico é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender que o tarô ele é um oráculo. E o oráculo o que é? A gente acessar esses planos sutis. A gente acessar aquilo que a gente não está vendo e extrair informações de lá. Então por isso que eu estou dando essa introdução para a gente entender que o mundo que o mundo da existência é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Inclusive algumas cartas do tarô falam sobre isso também. Né? E a gente vai chegar em cada uma delas. Falando sobre o tarô em si, o que é o tarô atualmente? O tarô é o que a gente chama de oráculo. E é legal a gente tentar entender o que é o oráculo em si, né? Para a gente entender o oráculo, a gente volta um pouco no tempo, por exemplo, na Grécia Antiga, por exemplo, onde a gente tinha essa figura do oráculo, e o oráculo era, na verdade, a pessoa. Ele era um bruxo, uma bruxa, um sacerdote, um místico. Ele era a pessoa que tinha a capacidade de acessar esses planos sutis, acessar essa realidade que a gente não enxerga enquanto a gente está encarnado, e de lá extrair informações. Informações do presente, informações do passado, informações do futuro. Até porque essa ideia de tempo é uma ilusão nossa aqui no mundo encarnado, né? Nós aqui experienciamos o tempo como uma timeline, mas fora daqui desse mundo encarnado, o tempo ele tem uma outra realidade. O tempo ele funciona de uma maneira diferente. E dizem que o passado, o presente e o futuro eles coexistem ao mesmo tempo, né? Só que a gente aqui experiencia isso de uma maneira diferente. Então, nos tempos antigos, o oráculo era a pessoa que conseguia acessar essas informações dos planos sutis. Exemplo disso, na cultura pop, por exemplo, a gente tem o filme 300, que é um filme bem interessante, onde o Leônidas, em determinado ponto da história, ele precisa se consultar a um oráculo, e ele enfrenta uma viagem, né? Porque os oráculos eles ficavam em lugares super inacessíveis, né? Por exemplo, o oráculo de Delfos, que se eu não me engano é o do filme 300, se eu não me engano ficava no topo de uma montanha, então era uma viagem até você conseguir chegar nesse oráculo. Chegando lá, o oráculo era uma bruxa, uma sacerdotisa, que através de fumaças, através de incenso, queima de ervas, queima de incensos, ela entrava num transe mediúnico, e nesse transe ela trazia as informações que o Leônidas precisava. Outro exemplo disso é o filme Matrix, que é um filme fantástico. Ele é uma metáfora fantástica para o despertar espiritual, onde a gente tem o Neo, que é o personagem principal, e ele é um personagem que ele está questionando a realidade. Ele está se perguntando, será que a realidade é isso que eu estou enxergando? Será que a verdadeira realidade é isso aqui que os meus cinco sentidos conseguem enxergar e conseguem sentir? Ou será que a realidade ela é mais profunda que isso? Será que existe uma realidade que eu não estou enxergando aqui dentro desse sistema que eu estou vivendo, né? E aí chega o Morpheus, que é um dos personagens do filme. O Morpheus encontra ele e ele fala, olha, de fato, você estava certo. A realidade que você está enxergando não é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade ela é mais complexa, ela é mais difícil. Você quer descobrir essa verdadeira realidade? Eu te mostro. Talvez não seja aquilo que você está esperando. Talvez você não goste dessa verdadeira realidade, dentro do universo do filme Matrix, né? Talvez você não goste dessa verdadeira realidade. Você quer descobrir mesmo assim? Eu te mostro. E o Neo topa a aventura, e o Morfeu guia ele pelo despertar. Então ele desperta a consciência dele do sistema Matrix e traz ele para a verdadeira realidade, né? No filme Matrix, a verdadeira realidade é caótica, é uma distopia, né? É uma coisa bem difícil. Diferente do que a gente entende da verdadeira realidade na espiritualidade aqui no nosso mundo, né?
Então é uma realidade construída lá no filme Matrix, mas é uma ótima metáfora para mostrar pra gente que a gente aqui na encarnação, a gente está dormindo, né? A gente está num estado de sonolência. A grande maioria das pessoas está nesse estado de sonolência, de não entender a verdadeira realidade, a pessoa está inserida num sistema ali, e ela acha que aquele sistema é a verdadeira realidade, né? Mas voltando pro filme Matrix, tem um momento lá que o Morfeu guia o Neo e ele leva o Neo ao personagem do Oráculo, que também é uma mulher, também é uma personagem feminina, e é uma personagem fantástica, é a minha personagem favorita da trilogia toda. Então, fazendo essa volta no mundo pop para mostrar essa figura do Oráculo, né? Hoje em dia a gente meio que ressignificou a palavra oráculo. Hoje em dia a gente chama ferramentas oraculares de oráculos. Então a gente chama o tarô, por exemplo, tem um oráculo chamado tarô, que é o que a gente vai estudar. Tem outro oráculo chamado baralho cigano, que é diferente de tarô, mas é um outro estudo, é um outro tipo de oráculo. Existem oráculos que são em formato de baralho, que é os que a gente mais tem contato, né? Por exemplo, o tarô, o baralho cigano, o próprio baralho de jogo é um oráculo também, né? E tem oráculos de outros formatos também. Por exemplo, as runas é um oráculo nórdico e elas ou são símbolos gravados em pedaços de madeira, ou são símbolos gravados em pedra, né? O suporte do oráculo pode variar, pode ser madeira, pode ser pedra, mas são símbolos talhados ali e isso é um oráculo também. Tem outros oráculos como os búzios, por exemplo, que é um oráculo mais vinculado a religiões de matriz africana. Tem a borra de café, a borra de chá também é oráculo. Então é legal a gente entender que existem muitos tipos de oráculos e o tarô, que é o que a gente está estudando aqui, é um deles, né? E aí é legal a gente entender o que é o tarô em si, né? Porque, por exemplo, é muito comum a gente confundir baralho cigano com tarô, por exemplo. Baralho cigano é uma coisa, tarô é outra. Tarô é um baralho específico composto de 78 cartas, né? Esse baralho específico chamado tarô, para um baralho chamado tarô, ele precisa ter essas 78 cartas. Pode ser que a gente encontre algumas variações. Por exemplo, eu tenho aqui o tarô do Osho. O tarô do Osho, ele tem uma cartinha a mais, então ele muda um pouquinho essa tradição, né? No tarô do Osho, a cartinha a mais se chama o Mestre. E existem outros tarôs que mudam também essa configuração. Por exemplo, tem o tarô dos Anjos, da Mônica Bonfiglio, que ele também é um tarô, só que a Mônica Bonfiglio decidiu tirar quase todos os arcanos menores do tarô dela. Então o tarô dela tem só os arcanos maiores e as cartas da corte, basicamente. E os ases também. Então é legal a gente entender que para um baralho ser chamado de tarô, ele precisa ter essa estrutura de arcanos maiores e arcanos menores. Pode ser que você encontre baralhos diferentes. Então, eu estou dando essa volta aqui para mostrar que pode ser que você encontre baralhos diferentes. Pode ser que tenha baralhos com cartas a menos. Pode ser que tenha baralhos com cartas a mais. Mas a tradição do tarô é ser um baralho de 78 cartas. E essas 78 cartas elas são divididas em grupos de cartas. A principal divisão que a gente encontra no tarô são os arcanos maiores e os arcanos menores. O que são esses arcanos maiores e arcanos menores? Para a gente falar de tarô, é legal a gente entender que o tarô ele funciona como um mapa da nossa vida. Quando a gente encarna, a gente desce aqui no reino da matéria, a gente vai enfrentar uma jornada que por aí chamam de jornada do herói, jornada da alma, jornada da evolução. Nós estamos enfrentando essa jornada, né? E essa jornada ela é composta de eventos. Existem os grandes eventos, eventos que marcam a gente profundamente, eventos muito importantes na nossa vida, na nossa evolução. São os eventos maiores, que é o que o tarô chama de arcanos maiores. Por exemplo, na nossa evolução, na nossa jornada, um dos primeiros eventos que a gente tem é o encontro com a nossa mãe. Quando a gente acaba de vir aqui para a Terra, a gente acaba de nascer, acaba de encarnar, um primeiro contato que a gente geralmente tem é um contato materno, retratado pelo arcano maior 3, a Imperatriz. A Imperatriz ela traz pra gente esse arquétipo materno. Ela traz essa ideia de maternidade, essa ideia do feminino. Outro grande evento que geralmente a gente tem contato é o contato com o nosso pai. É a figura paterna, a figura masculina, retratada pelo arcano 4, o Imperador. Outro grande evento que a gente geralmente tem é o nosso período na escola. E também o contato com a religião da família.
a espiritualidade da família, retratado pelo arcano 5, o Papa, ou o Hierofante. Outro grande evento que a gente tem são as escolhas importantes que a gente tem na nossa vida. Então, por exemplo, quando chega lá na adolescência, perguntam pra gente, né, o que é que você quer ser quando crescer, com o que é que você quer trabalhar, que caminho você vai escolher, essa ideia de caminhos. E pode ter os caminhos amorosos também, se enquadra nisso também. Retratado pelo arcano 6, os amantes, ou os enamorados. Então percebe que quando a gente coloca na sequência numérica, forma uma jornadinha, forma uma história, que é a história da nossa vida. Por isso que é legal a gente estudar ele na sequência numérica. Então os arcanos maiores são esses grandes eventos, esses eventos marcantes na nossa vida. Esses eventos profundos, que nos marcam profundamente. Por exemplo, o arcano da morte, que fala sobre os encerramentos, sobre as despedidas, sobre aquilo que a gente não tem mais, aquilo que a gente precisa se desapegar, e a própria morte física também. Isso é um grande evento que marca a gente profundamente, né? Outro grupo de cartas do tarô a gente chama de arcanos menores, que são os eventos menores da nossa vida. São eventos mais ligados ao cotidiano. São eventos que a gente pode dizer que eles são mais superficiais, digamos assim. Não existe diferenciação de melhor e pior nesse sentido, não é porque eventos maiores são melhores ou piores do que os eventos menores, não é isso, né? Então não existe muita essa diferenciação do que é ruim e do que é bom. Mas é que são opostos que se complementam, né? Tem os eventos maiores e os eventos menores, eles se complementam. E esses eventos menores são mais ligados ao cotidiano. Então a gente chama de arcanos menores do tarô. São as cartas do tarô que são mais ligadas ao cotidiano nosso, ao nosso dia a dia. São cartas que falam sobre as amizades, falam sobre os relacionamentos, falam sobre trabalho, falam sobre carreira. São coisas que são importantes, estão presentes na nossa vida, mas não são esses grandes eventos que os arcanos maiores do tarô abordam. Então um grupo de cartas complementa o outro. Então tem gente que joga tarô só com os arcanos maiores, por exemplo, e tem gente que joga com o baralho completo. Você pode jogar do jeito que você quiser, mas é legal entender que o tarô é um sistema completo. Um grupo de cartas complementa o outro, né? Se não precisássemos de alguma carta, ela não estaria no tarô. Se ela está lá é porque é importante, porque faz parte do mesmo sistema. E aí é legal a gente entender que existem diferenças entre baralhos, né? A começar pelo fato de que existem 10 mil tipos de baralhos no mercado. Quando a gente vai comprar nosso primeiro baralho, a gente abre um site lá, assim, a gente vai rolando e vai rolando e vai rolando, e a gente vê que tem muitos tipos de baralho, né? Quando alguém está começando o tarô do zero, eu acho muito interessante, eu sempre recomendo começar pelo básico. Começar pelo tradicional, pelo modelo básico, por quê? Quase todos os outros tarôs que existem vão seguir esse modelo padrão. Então é legal a gente estudar o modelo padrão, estudar aquilo que é o básico. Aí sim, se você quiser, conforme você vai evoluindo, conforme você vai avançando na sua jornada do tarô, você vai vendo outros baralhos que te interessem, mas uma vez que você domina o básico, você consegue usar quase qualquer outro baralho, porque você já entende o padrão básico dele, né? No nosso curso a gente vai usar o tarô de Waite, que é um dos modelos básicos que tem, mas é legal a gente entender que existe outro modelo também considerado um modelo padrão, que é o tarô de Marsella, né? Aqui a gente não vai se atentar tanto à história desses dois baralhos, porque não é tanto o foco do curso é estudar as cartas em si, que é bastante coisa já, por si só. Mas é legal a gente entender que existem esses dois modelos padrão. Por que é legal a gente entender? Porque os outros baralhos que existem no mercado, tanto os baralhos antigos quanto os baralhos mais contemporâneos, vão seguir um desses modelos aqui, né? Qual que é a principal diferença deles? O tarô de Marsella, que a gente pode considerar ele como sendo mais antigo e mais tradicional, ele tem ilustrações nos arcanos maiores e no que a gente chama de cartas da corte. A gente já vai chegar nisso aí já. Só que os arcanos menores dele, ele não tem ilustração. Por exemplo, um 5 de espadas é assim, ó. Um 5 de paus é assim. Então o tarô de Marsella, os arcanos menores não têm ilustração. E isso, para quem está começando, eu acho que é muito difícil. Tem gente que prefere começar pelo tarô de Marsella. Eu acho mais difícil começar por ele. Já o tarô do Waite, ele traz pra gente um grande presente, que é ter ilustração em todas as cartas. E isso ajuda muito para quem está começando o tarô agora, porque a gente olha pro desenho, a gente olha pra ilustração, e a gente já tem uma noção do que é que está acontecendo naquela carta.
né? Então, essa é a principal diferença que existe entre esses dois modelos. Existem umas diferenças menores também, por exemplo, os arcanos da justiça e da força, eles recebem eles mudam, eles invertem de um baralho para o outro. Por exemplo, no tarô de Marsella, a justiça é a carta número 8 e no tarô do Waite é a carta número 11. No tarô do Waite, a justiça é o número 11 e a força é o número 8. Isso acontece uma mudança. Por que isso acontece? Porque o tarô está muito associado a um outro sistema chamado Cabala. Não vou me aprofundar na Cabala porque, primeiro, não é o foco do curso, segundo, porque eu também não manjo, é o que eu estou estudando agora. O que dá pra gente entender é que a Cabala ela possui um diagrama chamado Árvore da Vida, composto de 10 esferas, né? E caminhos que interconectam essas esferas. São 22 caminhos que interconectam essas esferas. Esses 22 caminhos estão diretamente associados aos 22 arcanos maiores do tarô. E aí os místicos foram percebendo que o caminho número 8 e o caminho número 11, quando se associa com o tarô, estava acontecendo uma troca. E aí o Waite, que é a pessoa que produziu esse baralho aqui junto com a artista Pamela Smith, na hora de produzir o baralho dele, ele falou: vou inverter essas duas cartas para ficar igual a Cabala e não ter mais essa confusão, né? Então por isso que tem essa inversão do Waite pro Marsella, para ficar igual a Cabala. Ficar em questão dos arquétipos ali, dos caminhos, ficar igual aos caminhos da Cabala. Um outro ponto que eu não havia mencionado sobre a estrutura do tarô, né? É que tem os arcanos maiores, os arcanos menores, e os arcanos menores eles têm uma subdivisão. São subdivididos em 4 grupos, que a gente chama de naipes. Cada naipe vai falar sobre uma energia da vida, vai falar sobre uma base da vida, né? Uma forma da gente entender essas 4 energias é como se fossem as 4 pernas de uma mesa ou as 4 pernas de uma cadeira. Se uma delas está faltando, se uma delas está deficiente, se uma delas não está legal, se 2 delas está faltando e não está legal, a mesa toda se desequilibra, certo? A nossa vida é a mesma coisa. A nossa vida está baseada nessas 4 energias, nesses 4 naipes, nessas 4 bases, que a gente vai estudar com calma mais pra frente. E se uma delas está ruim, se uma delas não, a gente não está dando atenção para uma delas, ou uma delas está faltando na nossa vida, todo o restante se desequilibra, porque tudo faz parte do mesmo sistema. Esses 4 naipes, dentro deles ainda tem outra divisãozinha, que são as cartas numeradas. Então tem cartas, em cada naipe tem cartas numeradas de 1 até 10, sendo que o número 1 a gente chama de As, é uma tradição. E também tem o que a gente chama de cartas da corte, que são figuras, são personagens que a gente também vai estudar mais pra frente. E geralmente se chamam valete ou pajem, cavaleiro, rainha e rei. E aí, mais pra frente, a gente vai começar a ver alguns baralhos também, a gente vai perceber que pode ser que essa nomenclatura mude, pode ser que esses nomes mudem de um baralho para o outro, pode ser que a estrutura mude um pouquinho de um baralho para o outro, pode ser que até que o significado de algumas cartas mudem também. Por exemplo, pode ser que em um baralho o 7 de ouro signifique uma coisa, em outro baralho o 7 de ouro signifique outra coisa. Isso é algo que pode acontecer. No nosso curso, a gente vai focar no tarô do Waite, no significado das cartas do tarô do Waite, porque ele é o básico, ele é um tradicional, e aí outros baralhos provavelmente vão seguir isso aqui, mas pode ser que você compre um baralho que mude um pouquinho. E aí esse baralho vai ser um estudo à parte, você vai ter que estudar aquele baralho específico. Fechou?